Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu agradeço a sua companhia e audiência. Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pelas Universidades Federais de Lavras, Ouro Preto e Viçosa apontam que o estilo de vida do brasileiro piorou durante a pandemia. O estudo foi iniciado 5 meses após o início das medidas de distanciamento social e notou diversas mudanças. Em relação às refeições, caiu a frequência do café da manhã, lanche e almoço, aumentando os lanches noturnos. Os hábitos alimentares também pioraram com o aumento do consumo de fast food. No quesito estilo de vida, houve mudança no consumo mais frequente de bebidas alcoólicas, no hábito de fumar e no tempo de utilização de telas e dispositivos como celulares e computadores. Antes da pandemia, os participantes relatavam usá-los em média 6 horas por dia e durante a pandemia subiu para 10 horas diárias. Também houve a redução da prática de atividades físicas de 120 minutos semanais para 80, sendo que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 150 a 300 minutos semanais. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que a inadimplência caiu no Brasil, mas 7 de cada 10 famílias têm dívidas e 10% delas não têm condições de pagar essas dívidas. Se você está nessa situação, saiba que há alternativas. Veja na reportagem. Utilizar o crédito, seja do cartão ou cheque especial, é tentador, mas pode levar ao endividamento. A situação acomete muitos brasileiros, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A pesquisa mostrou que 74% das famílias brasileiras têm dívidas a vencer. Mas mesmo com as recentes altas nas taxas de juros, o percentual de inadimplentes vem caindo. Chegou a 25,1 ponto a menos que o registrado em setembro do ano passado. Entre os endividados do país, a maioria está na região sul. Em seguida, estão as famílias do Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. 10% dos brasileiros afirmaram que não têm condições de pagar as contas. E a parcela média da renda comprometida com as dívidas é de 30,2%. O salário é pouco e as dívidas é muito e a gente tem que comer, tem que viver. Mas o que fazer para evitar o descontrole financeiro? O primeiro passo é fazer contas, saber o valor de todos os gastos da família. Depois, tentar reduzir os juros das dívidas. Procurar instituições financeiras onde você esteja com muito tempo de atraso para tentar conseguir juros melhores, tentar conseguir uma negociação melhor, para que dessa forma você consiga ter um pouco de orçamento no azul, né, com um orçamento superavitário e que você não volte para aquela bola de neve que tinha anteriormente. O bom mesmo é fazer os seus cálculos antes em casa, fazer uma planilha de custo, o que você vai comprar, o que são prioridades, né, para evitar o endividamento. E agora um alerta para a saúde das mulheres. A pandemia reduziu a procura por mamografias e, segundo os médicos, o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura. O câncer de mama é o tipo mais comum em mulheres no Brasil e também a causa mais frequente de morte entre elas. A cada ano, 66 mil novos casos são diagnosticados. E nessa luta, a mamografia é o exame essencial para aumentar as chances de cura. A mamografia é um exame que fornece para o especialista uma imagem da mama e ela é tão importante para a mulher porque ela é capaz de identificar lesões que ainda não são perceptíveis para o especialista, nem no exame físico e nem através de outros exames. Então, a mamografia, basicamente, ela procura microcalcificações, que é a fase primária do desenvolvimento do câncer de mama na grande maioria das mulheres. Então, sendo possível fazer diagnóstico precoce. A gente sabe atualmente que o diagnóstico precoce, através da mamografia, atinge taxas de cura cerca de 90% das pacientes que fazem esse diagnóstico nas fases iniciais. O problema é que com a pandemia, a preocupação passou a ser outra doença, a Covid-19. E com isso, as mamografias foram deixadas de lado. A procura por esse tipo de exame nas clínicas diminuiu muito, o que também reduziu as chances do diagnóstico precoce.
O ano passado a gente teve um dado oficial que estimou uma queda no número de mamografias realizadas em cerca de 50%, foi 48% o número que veio. Além da queda também de visitas ao ginecologista, especialista, que tudo isso acaba nos levando a esse atraso do diagnóstico. A Sibéria sempre cuidou da saúde, mas deixou de fazer os exames no ano passado após o início da pandemia. Ao retomar a rotina neste ano, descobriu um nódulo no seio. Em 2021, início do ano, falei, vou cuidar um pouquinho da minha saúde, fiz diversos exames, né, com diversos especialistas, entre eles a ginecologista, né, e que me pediu aí todos os exames que comumente eles costumam pedir, e aí acusou, né, o câncer de mama. E aí, a partir disso, já iniciei o tratamento, o qual eu já estou praticamente na metade. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia anual a partir dos 40 anos. Já o Ministério da Saúde preconiza o rastreamento 2 vezes por ano a partir dos 50 anos. Um protocolo que não pode ser deixado de lado. Coloque seu exame em dia, procure seu especialista e cuide-se. Procurem fazer os exames, mesmo nesse período, priorizem a saúde, porque é a chave do sucesso o diagnóstico precoce. Um programa criado pelo governo federal, o Resgate Mais, vai cuidar de animais silvestres vítimas de desastres ambientais. Em todo o país, milhares de espécies da fauna brasileira sofrem com atropelamentos, incêndios e enchentes. Depois de uma ventania em Bonito, Mato Grosso do Sul, esses filhotes caíram do ninho. Eles são da espécie jandaia, uma ave silvestre. Foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental e vão receber cuidados até poderem voltar para a natureza. Incêndios florestais, desmatamentos e atropelamentos em rodovias, situações de risco e vulnerabilidade para os animais. E para cuidar deles, o Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Resgate de Fauna Silvestre, o Resgate Mais, que será implementado nos 6 biomas brasileiros. Serão instaladas bases em pontos estratégicos no país, com pessoal treinado e equipamentos específicos para resgate e assistência. Para colocar essas atividades em prática, serão feitos acordos e parcerias com as secretarias estaduais de meio ambiente, com as polícias militares, organizações não governamentais e com a iniciativa privada. E no Mato Grosso do Sul, será inaugurado o primeiro hospital veterinário de campanha para tratar animais atingidos por incêndios no Pantanal e por atropelamentos na rodovia que liga o estado ao Espírito Santo. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 1.300 animais silvestres foram capturados pela Polícia Ambiental sul-mato-grossense. Primavera, estação das flores, é também época de uma fruta bem brasileira, a jabuticaba. Comum em áreas de Mata Atlântica e com safra que vai até novembro, a produção da fruta se destaca nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A fruta de casca escura carrega um sabor doce e afetivo para muita gente que cresceu colhendo jabuticaba do pé, como o Celso, que tem lembranças da infância na zona leste de São Paulo. Nós saíamos naquela turminha para chupar jabuticaba no pé do vizinho. E era doce? Doce, super doce. A cidade de Casa Branca, a cerca de 200 quilômetros da capital paulista, tem um festival gastronômico dedicado à fruta. Com 30 mil habitantes e 22 mil jabuticabeiras, tem quase um pé de jabuticaba por pessoa. No sítio Duas Barras, o cultivo da fruta é um negócio de família há mais de 50 anos. O avô do meu esposo, né, o pai do meu sogro, que plantou, mas plantou muitas quantidades, aí meu sogro começou a comercializar as jabuticabas. O sítio foi dividido entre os irmãos, todos têm as suas jabuticabeiras, mas só nós que vendemos a fruta. Na CEAGESP, o maior centro de abastecimento da América Latina, das mais de 2.000 toneladas da fruta vendidas em 2019, cerca de 99% vieram de propriedades paulistas. Quem faz feira no local aproveita a temporada de jabuticaba. E é uma fruta que em casa todo mundo gosta. Eu já fiz licor de jabuticaba, geleia de jabuticaba, mas a gente gosta de comer a fruta in natura mesmo. A jabuticabeira não exige muitos cuidados especiais, mas demora de 10 a 15 anos para dar os primeiros frutos. Rica em açúcar, a jabuticaba fermenta rápido e, por isso, deve ser consumida logo depois da colheita para evitar que a fermentação altere o sabor e as propriedades nutricionais. Ou consome-se no pé, ou colhe-se, higieniza-se,
congela-se para fazer alguns produtos derivados da jabuticaba, né? Geleias, licores, vinagre, vinho. Ou pode ser acondicionada em geladeira, refrigerador doméstico, por alguns dias, por menos de uma semana. Agora eu quero te levar em uma viagem até Ouro Preto, em Minas Gerais. Um verdadeiro museu a céu aberto, com construções históricas, igrejas e, claro, a tradicional e deliciosa comida mineira. A cidade de Ouro Preto carrega consigo um cenário vivo do passado, cheia de personagens. E por essas ladeiras foram dados os primeiros passos rumo aos 300 anos de Minas Gerais. A antiga Vila Rica foi palco da Inconfidência Mineira e também capital de Minas Gerais até o final do século XIX. Recebeu de Getúlio Vargas o título de cidade-monumento, além de ser o primeiro município brasileiro reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco na década de 80. Ouro Preto é o verdadeiro museu a céu aberto, contando com detalhes a história do Brasil. E são essas memórias que atraem os turistas de todos os cantos do país. Luciano e Soraya vieram de São Bento do Sul, município de Santa Catarina, com os 3 filhos para realizarem o chamado turismo de família, quando a experiência de uma viagem é compartilhada entre todos. O roteiro traçado pelo casal percorre algumas das famosas cidades históricas de Minas. A primeira parada foi em Ouro Preto. A ideia seria apresentar para eles algo mais real da história do Brasil, né? Apresentar as cidades históricas mineiras para a gente conhecer um pouco mais a fundo a história brasileira. Nas igrejas, cartões postais mais visitados pelos turistas, o passado permanece inalterado. Obras barrocas de Aleijadinho e Manuel da Costa Ataíde trazem de volta as riquezas da época colonial. Tem ainda o Museu da Inconfidência, a Casa da Ópera, a Praça Tiradentes e seus casarões. Mas a cidade não é apenas um monumento à elite. Ela também guarda tesouros da população negra escravizada que viveu sob o domínio dos senhores. Um dos exemplos é a igreja de Santa Efigênia, protetora das pessoas pretas, e um símbolo da comunidade do Chico Rei, escravo que conseguiu comprar sua alforria e uma mina em Ouro Preto. É interessante fazer essa comparação da igreja dos brancos naquela época com as igrejas dos negros e, principalmente, conhecer mais a cultura africana. O conhecimento fundamental da extração do ouro, foram eles que trouxeram as minas de ouro. Então são pontos novos, né? Antigos, mas novos para essa nova contação da história. E como uma boa cidade de Minas, a gastronomia faz parte da experiência turística. Em Ouro Preto, pratos da culinária mineira podem ser degustados a preços acessíveis. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!